TV Portal São José, a informação de dia ou de noite na palma da sua mão. Estamos aqui no centro de Florianópolis. Eu já chamo aqui o superintendente estadual do órgão do IBGE, Roberto Quer Gomes. Roberto, por favor, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Prazer aqui fazer parte da TV São José, que a gente quer saber como é que está o censo, né? O censo que teve alguns percalços, né? Ao longo de 2020 até aqui, 2020 era a data, daí veio a pandemia, e agora, chegamos a 2023. Como é que está o censo em Santa Catarina, a princípio? Bem, nós estamos agora, Beto, na fase final do censo. Como você bem falou, nós tivemos vários percalços, mas agora a gente chegou na fase final. Dia 28 de fevereiro de 2023 foi o final oficial, digamos assim, da coleta, e a gente está nos meses de março, abril e maio, fazendo o que a gente chama de período de rescaldo, vamos dizer assim, período de apuração, que deve acabar agora no final de maio. Em relação ainda a Santa Catarina, né? Houve um crescimento no estado em relação aos dados de 2010? Sim, um crescimento assim, fabuloso, a gente pode dizer, Beto, porque no censo de 2010 nós tínhamos uma população aqui em Santa Catarina de aproximadamente 6.250.000. E a gente já está com uma previsão, digamos assim, que a gente deve chegar a aproximadamente 7.750.000 habitantes. Ou seja, um crescimento de 20% com relação a 2010 e, em termos absolutos, aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Nós tínhamos uma perspectiva em São José, uma estimativa de 253 mil habitantes, aproximadamente. Então ficou ali, né? Isso, nós já coletamos, Roberto, um pouco mais do que isso. 6,2%. Isso, deu 255.409 até agora. Só que isso é a população efetivamente coletada. Mas ainda há em São José um número bastante grande de domicílios que nós visitamos e não encontramos a pessoa em casa, que é o que a gente chama de morador ausente, e há ainda aqueles que nós encontramos a pessoa em casa, mas ela se recusou, por alguma razão, a responder ao censo. E São José teve um registro de 5.046 recusas. Isso. É um número alto, um dos maiores do estado. Exato. E para reverter isso? Isso, a gente tem até o final do mês para voltar, porque nós voltamos até 1, 2, 3, 4, 5 vezes nesses locais. Então a gente tenta reverter essa recusa, tenta fazer o trabalho de conscientização e também a gente volta naqueles locais em que há o morador ausente. Existe o 0800 para quem não fez o censo, como é que está sendo feito até o momento? E para aquele morador que não receber ou que a gente não encontrar em casa, porque ele está trabalhando ou está viajando, ele pode ligar para o 137, que é o Disque Censo. Então, anote aí, 137, 137. Nesse número, que vai estar disponível ainda até o final do mês, a pessoa pode ligar e dizer, olha, eu moro no domicílio tal, na rua tal, e eu não fui recenseado. A gente vai confirmar se de fato a pessoa não foi recenseada, a gente tem isso nos nossos bancos de dados, e se ele de fato não foi recenseado, a gente manda um recenseador lá. Então, ninguém vai ficar de fora. São José tem cerca de 53% do sexo feminino, né? Então, maior o número de mulheres na cidade, também o que acontece já é um reflexo do Brasil, como o superintendente disse, né? A gente também perguntou aqui, em relação à renda no município de São José, quem tem uma renda maior, né? A localidade também, essa informação não veio para a gente, está sendo computada. Outra informação que a gente achou importante também trazer para quem acompanha as nossas plataformas digitais, que são as perguntas que entraram no censo desse ano, né? Uma delas seria em relação ao gênero no casamento, né? O casamento por gênero. Essa informação o IBGE já tem para São José? Isso de maneira global, mas não exatamente para São José, que, de fato, duas informações, por exemplo, a questão da nupcialidade, que é a questão dos casamentos, aumentou, de fato, do mesmo sexo, né? Isso, de pessoas do mesmo sexo. A gente não tem o recorte para São José, mas a gente acredita que isso tenha se refletido de uma maneira geral, até por conta da lei que permitiu a união civil de pessoas do mesmo sexo. Então, perfeito. A gente já tem no estado isso. Outra questão também é que a faixa etária da população também aumentou, isso no estado todo, vai ser a mesma coisa para São José. A pirâmide etária, ela tem um estreitamento na base da pirâmide. Isso já vem acontecendo já no último censo, já foi apontado, né? Isso, de 2000 para 2010 a gente já teve um estreitamento na base da pirâmide, mas a gente já consegue verificar que agora, para 2022, para o censo, a gente vai ter um estreitamento muito grande. Até, Beto, uma coisa muito importante, em função da pandemia. Algum dado para São José, Santa Catarina, em relação ao número de famílias com autistas?
esse dado realmente a gente não tem, até mesmo porque vai ser a primeira vez que o IBGE incluiu essa pergunta sobre o espectro autista no questionário do censo. Então a gente pergunta se naquele domicílio alguma pessoa foi diagnosticada com o TEA, transtorno do espectro autista. Então a gente vai trabalhar esses dados e vai divulgar em junho. E é importante também a gente dizer, eu não sei se a gente já está indo para o final pode ficar à vontade, superintendente, pode ficar à vontade. Que de fato a gente fica, Beto, até o final desse mês para a gente tentar reverter essas recusas e também encontrar as pessoas que não estavam em casa. Existe uma legislação que prevê a aplicação, inclusive, de multa, que vai até 10 salários mínimos. Então é uma multa pesada para aquela pessoa que se recusar a responder ao censo. Mas o IBGE, Beto, sempre prefere dizer que antes de ser um dever legal responder ao censo, é um direito do cidadão. Então você, cidadão, tem o direito de se fazer ouvido pelo poder público por meio dos questionamentos do IBGE. 137 é o número para você resolver e ficar aí de acordo com o Brasil que você quer para você e para sua família. Superintendente, mais uma vez um grande abraço, obrigado por aceitar o nosso convite. TV Portal São José, de dia e de noite, a informação na palma da sua mão.